Olá, segundo ano, tudo bem? Professora Maria Heloísa de Biologia. Vamos falar aí mais um pouquinho sobre darwinismo e lamarckismo, né? Vamos entender um pouquinho mais aí sobre o termo evolucionismo, né? O que vem a ser evolução, né? O que vem a ser esse termo evolucionismo? É o estudo da origem das espécies e das modificações sofridas ao longo do tempo. Então, é a origem de todas as espécies, inclusive da nossa espécie, né, da espécie humana, e todas as modificações que vêm ocorrendo, que nós temos sofrido aí ao longo dos tempos. Lamarck, né? Quem foi Lamarck? Lamarck, ele explicava a existência da evolução por dois princípios, né? Então, ele formulou a primeira teoria da evolução, isso lá em 1809. Os dois princípios que Lamarck utilizou foi lei do uso e do desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos. Como essas leis, né, que foram formuladas por Lamarck funcionavam? Lei do uso e do desuso. O uso frequente de partes de organismos, hipertrofia, e já o desuso prolongado, ele atrofia. Né? Traduzindo, o que Lamarck queria nos dizer com isso? Quando você utiliza muito algum órgão do seu corpo, alguma parte do seu corpo, ela vai hipertrofiar, né? Ou seja, ela vai aumentar o seu tamanho. Já a lei do desuso, né? Se você deixa de usar um órgão seu, por exemplo, durante muito tempo, esse órgão ele tende a atrofiar. É só você pensar em uma pessoa que teve um AVC, um acidente vascular cerebral. Você vai perceber que parte do corpo daquela pessoa, por um determinado tempo, ele vai ficar paralisado. Então, conforme aquela pessoa deixa de utilizar, né, um exemplo, seu braço, sua perna, sua mão, então nós percebemos que com o passar do tempo, aquela parte ela vai atrofiando. E era isso que Lamarck estava dizendo. E a lei da herança dos caracteres adquiridos. Né? Ele supunha que as características adquiridas pelo uso ou desuso, elas eram passadas através de gerações. Um exemplo, se de repente eu, Heloísa, quebrasse uma perna, segundo a lei da herança dos caracteres adquiridos, o que iria acontecer? Os meus filhos, né, a próxima geração, eles também nasceriam com o braço quebrado, se fosse o caso, ou se fosse a perna quebrada. Né? Então, olha que loucura. Naquele momento, né, parecia que Lamarck era louco, mas ele foi o pioneiro, né, na teoria aí da evolução. Então, naquela época, para um homem pensar sobre isso, já foi um acontecimento, né? Então, ele supunha que as características adquiridas pelo uso ou desuso eram passadas através de gerações. Um exemplo, o meu cabelo é castanho. Se de repente eu pintasse o meu cabelo de preto ou de loiro, segundo Lamarck, né, nas características adquiridas, esse cabelo seria passado para os meus filhos, essa coloração dos meus cabelos. Né? Então, essa era a lei da herança dos caracteres adquiridos. Nós podemos ver que Lamarck ele fala sobre a girafa, né? A lei do uso e do desuso. Então, aqui, ó, se a girafa esticava muito o seu pescoço, esse órgão, esse pescoço, iria hipertrofiar. Né? Ou seja, ele iria alongar. Então, as árvores eram bem altas naquela época e sobreviviam ali, né, as girafas que tinham um pescoço maior. Nesse caso, a nossa terceira girafa, ok? Então, ele explicava que o pescoço da girafa ele era alongado a partir do momento que ela começava a esticar o seu pescoço para se alimentar. Esse era o motivo, segundo Lamarck. Né? Você acredita? Você concorda, né, com a lei do uso e do desuso, com a lei da transmissão de caracteres adquiridos? E aí, pensa um pouquinho sobre isso. Tem aqui para vocês alguns exemplos, né? Lei do uso e do desuso. Então, se eu uso o meu órgão, está aqui o músculo do seu Madruga, que todos nós sabemos que é bem magrinho. Então, se ele começa a estimular esses músculos, você vê que vai hipertrofiar, esses músculos irão crescer, né? Irão aumentar de tamanho. Já o Ronaldinho, coitado, né? Ele já não treina mais, ele já não joga mais, então ele apenas se alimenta, senta e não utiliza mais o seu corpo como era antes, né? Daquela forma adequada que ele fazia
a sua ginástica, ele fazia, né, a sua academia. Hoje ele não faz mais, não joga mais futebol. Então, desuso. Olha o que aconteceu com ele. Quais as semelhanças e as diferenças entre Lamarck e Darwin? Lamarck dizia que o ambiente era a causa das transformações. Lembra do pescoço da girafa? Ele dizia que o pescoço da girafa era alongado porque o ambiente proporcionava isso àquela girafa. Conforme ela esticando o pescoço para se alimentar, o pescoço dela crescia e isso era passado para outra geração. Só nasciam girafas com pescoços longos. E Darwin já dizia que o ambiente é que seleciona essas transformações. Ou seja, o pescoço da girafa, né, muitas vezes era alongado, porque isso era uma alternância, isso ia acontecendo. Então nós vemos aqui, né, o Darwin. Então nós percebemos aqui que ele nasceu em 12 de fevereiro de 1809, faleceu em 1882. Darwin ele estudava medicina, né, teologia, porém foi na área da botânica e na área geológica em que ele teve o seu reconhecimento. Né? Algumas pessoas dizem que ele estudava medicina, mas acabou aí virando um biólogo, né? Nós vemos aqui na teoria evolucionista muitas, né? Muitas imagens. Darwin como um macaco, parte homem, parte macaco, né? Ele foi muito ridicularizado pela sociedade naquela época. Por quê? As pessoas achavam que Darwin ele estava louco, né? E ele estava ali tentando provar as suas teorias. Então as pessoas faziam várias, né? Ih, gente, agarrou, né? Ih, agarrou, esqueci. Daqui a pouco eu me lembro, né? Esqueci o nome da palavra agora. Mas as pessoas ridicularizavam muito Darwin, achando que ele estava louco, né? E, em contrapartida, Darwin continuava seus estudos e ele não queria saber, né? Ele tinha certeza, ele tinha convicção daquilo que ele estava falando. Me lembrei, né? Caricatura. Saiu, gente, caricatura, né? Então faziam aí várias Ih, gente, agarrou de novo. Caricaturas, né, de Darwin. E ele, coitado, ficava sendo ridicularizado por muitos. Nós vemos que todos os organismos, segundo Darwin, descenderam com modificação de um único ancestral comum. Então, quando as pessoas diziam que Darwin ele afirmava que o homem veio do macaco, isso era uma grande mentira, porque Darwin nunca afirmou que o homem veio do macaco, que o homem era descendente dos primatas. Ele nunca falou isso. Ele dizia que todos os organismos descenderam com modificação de um único ancestral comum. Era o que Darwin dizia. Né? E também ele falava muito sobre a ação da seleção natural, sobre a variação individual. Então, o mecanismo de herança e de surgimento das variações não era compreendido, as pessoas não compreendiam. Né? Então, nós vemos aqui, ó, segundo Darwin, o meio, né, ele iria selecionar esse indivíduo. Era uma seleção natural. Então, se essa girafa, se as árvores eram altas e essa girafa ela tem o pescoço comprido, naturalmente ela iria morrer. Né? Quem iria sobreviver? As girafas, né, que tinham um pescoço mais longo, porque elas conseguiam se alimentar melhor. Então, esse é o processo chamado de seleção natural. Então, aquele que mais se adaptava ao ambiente em que ele estava, esse sobrevivia, segundo Darwin. Né? A teoria da evolução de Darwin. Seleção natural, né? Aquele organismo que está melhor adaptado, eles sobrevivem. Os indivíduos mais aptos transmitem as características à sua descendência. Então, aquele indivíduo que estava mais forte, né, aquele ser vivo que estava mais forte, que estava melhor adaptado, essas características eram transmitidas à sua descendência. Darwin também, ele resolve fazer uma viagem. Né, uma viagem que para ele duraria uns 3 anos, acabou virando aí uma viagem de 5 anos, né, aproximadamente. Ele viajou 5 anos pelo mundo a bordo aí do navio, né, Billy? Ele percorreu o mundo coletando fósseis, animais e plantas. Então, em cada lugar, né, inclusive ele passou pelo Brasil também,
Em cada lugar que Darwin passava, ele coletava várias espécies, né, para que ele estudasse a diferença entre elas. Aí você imagina, 5 anos, Darwin ali recolhendo material, Darwin se preparando, né, estudando muito. Dizem que no navio havia uma biblioteca particular aí de Darwin. Então, após 20 anos de estudo, ele publica o livro A Origem das Espécies. Mas ele conta também com a ajuda aí do seu amigo, né, o Wallace. Depois eu vou falar um pouquinho sobre ele. Então, nós temos aqui a viagem dele, né? Então, ele para aqui, ó, dá uma boa paradinha na ilha de Galápagos, né? O arquipélago de Galápagos. Nesse arquipélago, que era um arquipélago vulcânico, né, o que Darwin ele encontra de especial? Esse arquipélago era formado, ainda é, né, até hoje, por 5 ilhas grandes e várias ilhas menores, por isso que nós chamamos de arquipélago, nas quais iam predominando aí os habitats rochosos e áridos. Então era até difícil acreditar naquela época, né, que algum ser vivo conseguia se manter ali naquele local. Então, para a surpresa de Darwin, quando ele ia passando pelas ilhas, ele percebia que havia semelhança entre os pássaros, né, mas que também haviam aí diferenças. Então, pássaros comuns em algumas ilhas do arquipélago, embora inexistentes em outras, os tentilhões, começaram a chamar a atenção de Darwin, né? Então, nós paramos para imaginar, mas o que Darwin via de tão diferente nesses pássaros? Ele percebia que em cada ilha haviam, no caso, né, pássaros com bico de forma diferente. E Darwin começou a pensar, né, e ele começou a catalogar essas espécies. Então ele colhia, ele catalogava, né, ele desenhava muito bem, Darwin. E após ele começar a verificar essas diferenças, ele começou a analisar, né, que pelo bico dos pássaros serem diferentes, então até a alimentação deles também era diferente, não é isso? E depois, algo também maravilhoso e surpreendente para Darwin, né, era a Harriet, a tartaruga de Darwin. Então olha o tamanho dessa tartaruga, né? Você imagina Darwin estudando, ele não poderia recolher essa tartaruga e colocar no navio. Então, o que ele começou a fazer? Ele levou uma tartaruga pequena, né, e ele começou a estudar essa tartaruga, tentou até cruzar essa tartaruga com outras, mas ele não conseguiu, né? Então, ó, na viagem histórica que fez a Galápagos, em 1835, o naturalista notou que as tartarugas que viviam em ilhas diferentes tinham formato de carapaça diferente. Então, assim como os tentilhões, né, que tinham seus bicos ali de forma diferente, Darwin ele também começou aí a verificar que as tartarugas elas tinham carapaças diferentes, né? Você pode pensar, ai Luísa, o que é carapaça, né? Então você vai olhar esse casco da tartaruga, a carapaça dela, o formato era diferente. E uma das observações que inspirava a teoria da evolução, que era baseada aí na seleção natural, né? Então ela era gigante. É a tartaruga mais velha do mundo, né? Que Darwin analisou, ela morreu em 2006, com aproximadamente 175 anos. Então, a terceira tartaruga aí mais velha do mundo. Né? As conclusões aí de Darwin. As espécies não são imutáveis. Ou seja, o que Darwin estava dizendo para nós é que as espécies elas mudam. Né? Elas não são imutáveis, pelo contrário, elas são mutáveis. Então, nós mudamos. Né? A nossa espécie ela tem essa variação, né? Ela vai apresentar variação e uma necessidade aí de evolução. Nós precisamos evoluir, né? Então, as espécies podem se modificar ao longo do tempo num processo evolutivo. Lamarck e Darwin, né? O que eles disseram aí em relação ao pescoço das girafas? Qual a semelhança? Lamarck dizia que o esforço conduziu o crescimento do pescoço, e essa característica ela era passada à descendência dessas girafas. Então, conforme elas utilizavam o pescoço, esse pescoço crescia, né, hipertrofiava, e essa característica era passada para gerações futuras, para seus filhotes. Já Darwin dizia que as girafas de pescoço mais comprido conseguiram alimentar-se melhor do que as outras, né, e deixaram mais descendentes.
Então essa era a diferença, né? Vocês lembram de Wallace, que eu falei sobre a viagem de Darwin, né? No navio, durante 5 anos. Então ele passou aí 3 anos e meio, mais ou menos, né? Em terra, 1 ano e 6 meses, mais ou menos, aí no mar, né? Olha quantas espécies, quantas observações, né, ele conseguiu. E o Wallace, que também era um naturalista, era bastante respeitado, ele acaba se apaixonando aí pelos experimentos de Darwin, né? Pelas anotações de Darwin, e ele então ele manda uma carta e ele vai apresentar as ideias que ele tinha para Darwin, né? Então é uma surpresa para Darwin. Então Wallace ele havia chegado exatamente às mesmas conclusões que Darwin. Então ele resolveu passar tudo aquilo que ele havia verificado, tudo que ele havia escrito, registrado, ele passa para Darwin, né? E Darwin gera então aí, ele lança o seu livro A Origem das Espécies, né? Então eles publicaram aí seus trabalhos numa conceituada revista científica, mas não despertaram grande interesse, né? Naquela época as pessoas não se interessavam. Então a maior obra aí, né, de Darwin foi A Origem das Espécies. Esse livro ele foi muito comentado, né? Ele foi publicado várias vezes, foi reformulado várias vezes, né? E mesmo assim, Darwin ele não resolve o problema. Embora tenha mostrado a existência das variações, como os indivíduos vão variando e a importância do processo evolutivo, ele não consegue explicar como essas variações surgem, como elas eram transmitidas aos descendentes, né? E depois nós vemos aí que Mendel ele chega, né? Mendel também ele vai explicar essa variabilidade genética, né? Essas variações. Aí começa então aí a trabalhar com a genética, né? Vai falar sobre o nosso DNA. Mas Darwin ainda tenta, né? Ele ainda vai falar sobre as teorias sintéticas, ele fala sobre o neodarwinismo, que nós estaremos comentando aí na nossa próxima aula. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estarei lá na plataforma para tirar, ok? Uma ótima semana para vocês, um ótimo fim de semana, né, para todos nós, e até a próxima aula.